Vou começar agradecendo todo mundo que está aqui presente, agradecer a Faculdade de Direito que nos recebeu aqui, a equipe da Secretaria e de apoio da faculdade que fizeram isso acontecer. Queria agradecer também, já adiantando, as pessoas que vão estar com a gente aqui na mesa hoje. E com isso, falar um pouquinho de como isso tudo aqui aconteceu, né? A guisa de introdução, de abertura. Esse evento ele nasce da nossa vontade de discutir e pensar sobre atendimento em direitos humanos, porque a Ouvidoria de Direitos Humanos ela existe desde 2019, mas antes dela já existiu o Balcão de Direitos Humanos e existiu um atendimento em direitos humanos na cidade de São Paulo desde o início dos anos 2000. E, por ser um atendimento bastante sui generis, por ser um atendimento que ele não estava especificado em nenhuma normativa nacional, ele não estava escrito, é muito comum a gente escutar, mas o que é que vocês fazem aí no atendimento de vocês? E, embora esse questionamento exista e aconteça com frequência, ao mesmo tempo, na hora que a gente começa a atender junto nas redes, as pessoas reconhecem o valor disso. E a gente viveu isso muito nos últimos anos, porque a gente expandiu a rede. A gente tinha um ponto de atendimento no centro, em 2018, e hoje a gente está indo para 11 pontos. E dentro dos Descomplicas. Então, Direitos Humanos sempre chegava numa unidade Descomplica, que são várias secretarias juntas, juntando o serviço de atendimento ao público, e as pessoas faziam essa pergunta, mas o que é que vocês fazem? Mas, conforme a gente está lá na unidade, as pessoas percebem que o nosso atendimento está ali muito focado na intersetorialidade, em cobrir as falhas e ter uma rede de segurança para que as pessoas não caiam pelas franjas da burocracia. E aí nasce a primeira sessão do dia de hoje, né, que é essa primeira mesa. Eu vou chamar já para compor comigo a mesa a Brígida e a Esther. A Brígida ela é do governo de Minas Gerais, que tem sido um parceiro da Secretaria de Direitos Humanos para pensar atendimento. Inclusive, ela vai apresentar bastante da metodologia deles e foi disponibilizado até para a Secretaria que está trabalhando para implantar um sistema de gestão. A Esther, que é a representante da ouvidoria nessa mesa, ela é uma profissional de serviço social, uma técnica da ouvidoria, falha minha memória, desde 2008 até 2021, quando ela se aposentou, porque é um direito humano, embora a gente não quisesse. E uma pessoa que formou gerações de atendentes na ouvidoria, desde estagiários até outros profissionais. Então, nessa primeira mesa, a proposta é a gente fazer essa discussão sobre atendimento em direitos humanos, desafios, e eu não vou dar mais spoilers. E só para explicar um pouco o que vai ser a segunda mesa do evento, esse evento também é pagar uma dívida. A ouvidoria foi criada em 2019 e a gente nunca tinha publicado um relatório de ouvidoria. Os desafios para isso são vários, mas então o evento cresceu e a segunda mesa vai ser um pouco para a gente falar de uma plataforma que a gente montou para as pessoas acessarem os resultados do atendimento em direitos humanos que a gente tem feito. E com isso, eu passo a palavra. Eu estou aqui para ficar de contra-regra também. Se você quiser começar. Então, boa tarde. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Meu nome é Brígida, eu sou psicóloga e eu atuo na SEDESE, Secretaria de Desenvolvimento Social, mais especificadamente com o CIRDH, o Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o CIRDH e o atendimento em direitos humanos, como que se enlaça, né, essas duas esferas. Bem, então vou começar falando um pouquinho de como que surgiu o CIRDH, né, para a gente poder ter esse panorama. O CIRDH, ele surge a partir de 3 principais problemas encontrados, né? O primeiro deles é a alta incidência de violência e violações de direitos humanos. Então, Minas Gerais, em 2019, ocupava o 5º lugar no ranking de violências, né? Então, é um ranking bem alto.
e foi aí um alarme para a gente começar a prestar atenção nisso. O segundo ponto foi a alta concentração de denúncias contra grupos específicos, né? Então, criança e adolescente, pessoa idosa e pessoa com deficiência eram aí os 3 grupos com mais incidência de pessoas em situação de violência. E por fim, o terceiro problema, né, encontrado foi a falta da integração de rede, né, que é um problema que a gente começa a ver já desde o atendimento em direitos humanos. Essa integração de rede, ela é pautada por alguns alicerces, né? O primeiro deles pode ser o atendimento tanto no sentido, né, de falta de acesso à informação, um atendimento em direitos humanos que não dá uma informação suficiente para aquela pessoa que chega no equipamento, quanto uma falta de retorno da própria rede. Então, às vezes, o atendimento não é completado, né? Não se completa o atendimento em direitos humanos porque aquele cidadão final não tem o resultado, né? Não tem o acesso ao seu direito. Então, essa falta de integração da rede também foi um dos problemas. E aí, 12%, né, apenas dos casos tinham respostas segundo os dados do Disque 100 de 2019. É um índice baixíssimo, né, gente? 12% de retorno dos casos, né, é assim, alarmante. Então, diante desses 3 problemas e também do atendimento que a gente realizava lá na Casa de Direitos Humanos, né, a gente realizava atendimento de porta aberta entre 2014 e 2019 para grupos gerais, né, era porta aberta, então qualquer pessoa com qualquer situação de violência podia ir até lá relatar. Essas 3 pautas foram fundamentais para a gente dar início, então, ao CERDH. E aí, o objetivo, né? O objetivo, então, seria integrar essa rede, tanto a governamental quanto a não governamental, né? E os 3 pilares, que são a integração de redes, a articulação de redes e a incidência política. A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre esses 3 eixos, né? Aqui estou só pincelando mesmo. E também o outro ponto foi a estruturação metodológica a partir de 34 grupos temáticos. Hoje a ONU não reconhece 34 grupos temáticos, são bem menos grupos. Mas a partir daqueles atendimentos, né, de portas abertas que a gente fazia a partir de 2014, a gente viu que tinham mais grupos em situação de vulnerabilidade, mais grupos invisibilizados, né, mais subjetividades invisibilizadas, né? Então, a partir disso que os 34 grupos foram concretizando, foram, né, tornando aí a pauta dessa política. Como, por exemplo, pessoa com doença crônica, né? Não é um grupo visibilizado nesse sentido e é um dos 34 grupos integrantes da metodologia do CERDH. E aí, vocês lembram que eu falei, né, dos 3 eixos? Agora a gente vai passar eles um pouquinho também. Essa incidência política, né, é um dos eixos do CERDH. Essa incidência política, ela é feita através do portal CERDH. O portal CERDH, que é cerdh.mg.gov.br, é um portal unificado, inclusive com parceria, né, com a Prefeitura de São Paulo, onde tem diversos conteúdos, tem jogos, né? A intenção é que ele proporcione metodologia de capacitação mesmo para a rede, né? O segundo ponto, então, é a articulação de redes através de acordos de cooperação, que é, por exemplo, o acordo de cooperação que a gente tem com São Paulo, e o monitoramento dos casos de violência através do CIMA. Um dos pilares, né, também foi a ferramenta CIMA, a criação desse sistema, que é um sistema de registro, monitoramento, né, de violações e também da gestão de ações de promoção. Então, o CIMA, ele faz o monitoramento dos casos. Então, quando a gente falou lá atrás que um dos problemas era, né, a incidência da rede, que não dava os retornos, né, os 12%, o CIMA, ele prevê que esses retornos sejam feitos através do monitoramento. E, por fim, né, a integração de redes. Ai, gente, tá baixo? Desculpa. Agora ficou melhor? Obrigada. E, por fim, também, né, a integração de redes, que é através do CIMA. Né? O CIMA é uma ferramenta, ela é gratuita tanto para órgãos governamentais quanto não governamentais. Hoje a gente tem alguns módulos do CIMA criados. Por exemplo, o módulo Educação, que está em todas as escolas estaduais
o CIMA Educação, né, que foi implantado para escuta, registro, monitoramento dos casos de violação nas escolas do Estado. E aí agora a gente começa então a falar mais propriamente dita do atendimento em direitos humanos. Então vou puxar esse gancho a partir do CIMA. Né? A gente viu que não bastava colocar um sistema na rede para registrar violação. Né? Só fazer isso não era suficiente. Só fazer isso não era bastante para a população e para atender uma demanda em e para direitos humanos. Então o CIMA ele prevê uma metodologia de atendimento em direitos humanos. E esse atendimento ele começa, né, lá na pessoa que chega no equipamento, ele passa pelo encaminhamento da pessoa, né, através da demanda, da situação de violência que ela está relatando. Depois ela vai para o retorno, né? Então esse encaminhamento chega o retorno do órgão, né? Falando o que aconteceu, afinal, a tratativa do caso. E por fim, ele tem um resultado útil, né, na atuação em rede. Então o atendimento, em primeiro momento, parece que é só aquele acolhimento ali inicial, mas não. O atendimento são todos esses 4 passos, né, finalísticos. Né? O atendimento não é só uma situação meio. Ele é um ponto finalístico também, porque ele compreende esses 4 pontos. Porque, afinal de contas, um atendimento sem um resultado útil para aquele cidadão em situação de violência se perde, né, na rede. Então, esse é um pilar do atendimento. Então, a gente já começa a falar de atendimento em direitos humanos, prestando atenção nesse ciclo. Então, agora a gente vai, né, introduzir os princípios do atendimento em direitos humanos. Então, a gente tem 2 pontos de atenção aí para a gente começar a falar de atendimento em direitos humanos. O primeiro deles é a revitimização. É uma palavra que possivelmente vocês já escutaram em algum momento, que é a situação, né, de revitimizar a pessoa em situação de violência. E isso pode acontecer de diversas formas, né, inclusive por conta da falta da integração de redes, que, por exemplo, pede para a pessoa repetir diversas vezes a situação de violência. Então, ela vai num equipamento, ela tem que relatar que ela sofreu tal violência. Ela vai no outro, ela tem que relatar de novo. E ela tem que relatar de novo, e de novo, e de novo, como se ninguém escutasse ela o suficiente, né? E aí, sobre esse ponto, assim, eu tenho um exemplo de uma situação que aconteceu comigo, que eu estava em um atendimento médico em uma universidade, né, um atendimento médico de uma universidade. E aí era, né, aquele conjunto de pessoas ali em atendimento, e eu relatei, né, o que estava acontecendo comigo. Era um episódio, né, que eu estava entristecida ali por aquela situação. E aí o professor, né, comigo na sala, contou de novo para os alunos a mesma coisa que eu tinha acabado de contar. Contou, né, com alguns pontos técnicos, mas assim, contou como se eu não estivesse ali, como se eu não estivesse participando do atendimento. E uma das pessoas também ali, um aluno, né, uma aluna que estava ali na sala, ficou completamente surpresa e falou: nossa, que isso, que interessante, que legal. E eu ali assim, né, que legal, mas peraí, né, eu tô aqui relatando uma coisa que é um sofrimento pra mim. Como assim que você tá falando que legal? Né? Então, esse ponto é um primeiro, assim, pra gente prestar atenção na revitimização dessa pessoa, prestar atenção em não cometer outra violência dentro do relato de situação de violência. O segundo ponto, então, são as relações de poder. As relações de poder, elas são estruturais, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nos atendimentos, o que naquela fala, o que naquele ambiente pode ser, né, um reforço aí para essas relações de poder. Aí você pode pensar: mas eu não faço nada nesse sentido, né? Eu não me sinto mais poderoso do que a pessoa que está ali sendo atendida. É importante olhar e reolhar, né, para as falas, para os jeitos, para os comportamentos, inclusive para o ambiente também, né? Tudo isso a gente precisa ser bastante atentos e atentas sobre as relações de poder. E aí já, né, nesse sentido do poder, a gente começa a falar também sobre símbolos de poder. Então, não só as relações, mas os símbolos dispostos no ambiente de atendimento. Então, aquele equipamento, aquele lugar que vai, né, acontecer o atendimento, a gente tem que estar atentos e atentas a como aquele lugar está disposto. Né? Por exemplo, aqui na universidade, a gente consegue enxergar alguns símbolos de poder? Acredito que sim, né? A gente consegue enxergar alguns símbolos de poder. O que esses símbolos significam? Né? Então, ser críticos e críticas a esse espaço. E o símbolo de poder, ele está disposto não só no lugar, mas muito além também. A gente pode pensar, por exemplo,
como que uma pessoa que utiliza uma cadeira de rodas vai acessar aquele equipamento, né? O acesso também é um poder. Uma linha de ônibus, né? Como que a pessoa vai acessar aquele lugar? Se tem luz suficiente para a pessoa chegar ali, se tem, enfim, né? Pensar toda a trajetória da pessoa para que ela consiga acessar aquele serviço. Isso é um símbolo de poder, né? A partir do momento que a gente negligencia, né, o acesso da pessoa, a gente não reconhece que tal pessoa precisa, né, de tal coisa para poder chegar naquele lugar, a gente ignora a existência dela, porque, né, se ela não vai chegar ali, a gente não está pensando nela. Então, nesse sentido, né, os símbolos de poder é muito importante no atendimento em para direitos humanos, e o convite que fica aí nesse ponto é sempre observar o espaço e as relações dispostas, né, no equipamento e no atendimento. O segundo ponto são os usos conscientes das técnicas. A gente vai ver mais pra frente algumas técnicas que são fundamentais para o atendimento, né? Elas não bastam, são sempre necessárias mais, mas a gente vai ver algumas técnicas. Mas antes de ver as técnicas, a gente precisa também entender que a técnica sozinha não é suficiente. O que a gente precisa é colocar essa técnica dentro do manejo, né? Então, como que a gente vai usar cada técnica dentro de cada situação? Então, seja sensível às singularidades e às necessidades, né? E vocês vão ver que, assim, no atendimento, a gente começa a enlaçar muita coisa. Então, a gente está falando do uso consciente de técnicas, mas a gente também está falando do símbolo de poder. A gente vai fazendo como se fosse aí uma construção, né, integral de cada uma dessas técnicas que não se separam. Agora a gente já começa a falar, então, das técnicas propriamente ditas, né? Das técnicas para o atendimento. Primeiro nós vamos falar da escuta, né? A escuta parece ser uma coisa assim, muito simples, mas não é. Né? Quem já passou por esse processo de escutar o outro, né, com devida atenção, com devido cuidado, sensibilidade, com manejo, sabe que a escuta qualificada é algo que, assim, é bastante complexo, é bastante cansativo também, né? Vou dizer desse lugar da escuta, né? Às vezes você escutar uma situação de violência muito... que te atravessa muito também, né? Porque também somos pessoas ali em atendimento, técnicos e técnicas em atendimento, então, às vezes atravessa, e esses atravessamentos também podem ser difíceis pra gente. Então, a escuta é difícil. Não vou falar que a escuta é fácil, porque não é. E uma das técnicas é essa escuta qualificada, com devida atenção e manejo. Sobre esse ponto, eu queria citar um exemplo, né? Assim, pensando também no uso consciente das técnicas. Teve uma situação que eu estava atendendo e chegou uma menina, né, no equipamento. Ela tinha 18 anos, por volta de 18 anos, e ela não falava nada. Ela chegou no equipamento, ela chupava dedo e não falava absolutamente nada. Silêncio completo, ela simplesmente olhava pra mim chupando o dedo e ficou. Ficou assim por alguns minutos. E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Porque assim, a escuta ali era a minha ferramenta de trabalho, então como é que eu ia trabalhar sem a fala dela? Aí eu pensei um pouco, entreguei um papel e uma caneta pra ela. E foi aí que ela começou a desenhar sobre a situação de violência que ela vivia. E esse foi um start muito importante, assim, pra mim, naquele atendimento, pra entender que a escuta vai muito além da voz. A voz é importante, é fundamental, mas a escuta vai muito além disso, né? A escuta, às vezes, é você interpretar o que aquela pessoa precisa te dizer de uma outra forma. Né? Que ferramentas eu posso usar para escutar essa pessoa, né? Porque ela quer dizer alguma coisa. Ela foi até ali, ela foi naquele equipamento, ficou parada ali olhando, ela quer dizer alguma coisa. O que ela quer dizer? Né? Vamos escutar ela, vamos escutar de outras formas. E agora vamos para outro ponto, né? Para outra técnica, que é a transparência. A técnica da transparência, ela é essencial para que o manejo aconteça de uma forma tranquila, de uma forma autêntica também. Então é importante esclarecer os passos que você vai fazer para aquele atendimento, né? Falar que depois você vai fazer um encaminhamento, que aquele encaminhamento vai para tal lugar, se ela concorda, né, que aquele encaminhamento vá para aquele órgão faz isso, é da competência dele fazer aquilo.
né, você vai preencher um sistema, você vai fazer algumas perguntas, essas perguntas são de autodeclaração. Todos esses passos são importantes, né, na transparência para que fique tudo muito evidente para a pessoa o que está acontecendo e ela não se sinta enganada. Né? Todos esses passos também proporcionam ali uma transferência, né? Então é importante nesse sentido. A terceira técnica que a gente vai falar é o acolhimento. Né? O acolhimento ele acontece desde lá dos símbolos de poder também, né? Quando a gente pensa no acesso da pessoa, a gente também já está pensando em acolhimento. Né? Então o acolhimento ele pode ser uma junção de todas as técnicas, mas principalmente, né, o acolhimento ele visa que a pessoa se sinta confortável, né? Que a pessoa se sinta confortável ali diante daquela situação de relato, né? Que ela consiga dizer sobre aquilo que ela sofreu de uma forma acolhida mesmo. A próxima técnica, então, é a validação. A validação ela é um pouco complexa em alguns sentidos, porque aí vocês podem perguntar, né? Mas a validação vai acontecer mesmo quando eu sei que aquele discurso da pessoa tá meio estranho? Vai acontecer, mesmo se você acha que aquele discurso tá estranho. Né? Se você não tá ali num lugar de apuração dos fatos, mas num lugar de atendimento em direitos humanos, vai acontecer a validação. Ah, mas o discurso dela tá sem coesão, tá esquisito esse negócio. É claro que você pode perguntar sobre, né? Você pode ir acolhendo, perguntando, tentando entender. A escuta também é questionar alguns pontos. Mas é claro, né? Validando o sentimento da pessoa, validando aquilo que ela tá falando, né? Por exemplo, um sentimento de luto por uma perda. Valida aquele sentimento. Eu sei que você, né, tá em luto por tal situação. Eu sei que você teve uma perda que te doeu muito, né? E aí, enfim, a partir disso a gente segue o atendimento validando aquela fala ou aquele sentimento, né? Muitas vezes não é dito algo, mas tem que ser validado mesmo assim. O outro ponto, então, a outra técnica, são as avaliações de expectativa. Gente, isso é importante, porque, assim, às vezes a gente tem dois tipos de públicos muito diferentes no atendimento. O primeiro é o que acha que o atendimento vai ser mágico. Acontece, né? Porque às vezes a pessoa vai ali com tanta expectativa, com tanta... às vezes demorou anos para ir lá relatar aquela situação de violência. Então, ela acha que vai resolver muito rápido, né? Ou acha que vai acontecer ali de uma forma muito instantânea. E o outro público é o público que já está descrente do atendimento. Que serviço público realmente não faz nada, serviço público realmente não vai atender aquilo que eu estou precisando. Então, essas duas expectativas têm que ser balanceadas, né? Como que a gente vai trabalhar essa expectativa tanto com quem acha que vai ser instantâneo, quanto com quem está descrente do serviço, né? Então, ali, às vezes, é reestruturar essa confiança, às vezes é colocar, né, uma transparência um pouco mais evidente ali para a pessoa entender que o processo de encaminhamento vai demorar um pouco mais, o retorno do órgão é um pouco mais demorado, mas é importante fazer essa conversa sobre as expectativas, porque às vezes a pessoa sai do equipamento, né, e se perde essa informação. Então, é muito importante que essas informações fiquem seguras dentro desse atendimento. E, por fim, a gente tem, né, essa já é a última técnica que eu trouxe para falar aqui hoje, que é a linguagem corporal. A linguagem corporal é uma técnica muito importante, tanto para a gente, né, para quem é o técnico ou a técnica ali atendendo, quanto também para, né, fazer uma análise técnica da pessoa em atendimento, né? Para entender melhor se a pessoa está insegura com aquele atendimento, se a pessoa está com medo, se a pessoa está contente também com aquele atendimento. Então, a linguagem corporal, ela serve também de leitura e de forma de se expressar para aquela pessoa em situação de violência que está ali em atendimento. Aí aqui a gente coloca algumas dicas, né, sobre linguagem corporal no atendimento para direitos humanos. Uma das dicas é direcionar o seu corpo para a pessoa em atendimento, né? Então, não ficar, por exemplo, virado, mas, né, de frente para a pessoa, mostrando que você está ali atento, atenta.
para a pessoa que está em atendimento. Outra dica é, durante a escuta, né, manter a concentração, né, na pessoa. Fique concentrado, não fique digitando, não fique né, olhando o relógio, fazendo alguma outra coisa nesse sentido. A pessoa está ali, às vezes, relatando algo que é muito difícil para ela, ou mesmo que não seja muito difícil para ela, né? A questão não é essa, a questão é escute ela com atenção, né? Faça esse serviço em atendimento em direitos, no atendimento em direitos humanos, é necessário. A próxima dica é evitar fazer expressões faciais de espanto ou de surpresa, né? É claro que você tem que ser autêntico com aquilo que você está sentindo, mas uma pessoa ir lá e relatar alguma coisa, e talvez seja uma situação completamente fora, né, assim, da sua vivência, ou algo que te espante muito. Aí você faz aquela cara de, nossa, meu Deus, que é aquilo? A pessoa pode se assustar também, né? A transferência ali pode ser quebrada nesse momento que, né, que aquela expressão facial seja violenta para ela, né? Então, esse é um ponto. Outra dica é procurar não interromper o atendimento. É claro que às vezes é necessário uma interrupção, né? Às vezes vai ser preciso mesmo. Mas aí então manejar o melhor momento para essa interrupção, para não interromper a fala da pessoa, né? Para não interromper o discurso ali. Às vezes ela até vai se perder naquela fala ao ser interrompido ou interrompida. A próxima dica é evitar posturas corporais fechadas, né? O braço cruzado, evitar situações que façam com que a pessoa não se sinta acolhida, né? Então a gente falou lá atrás sobre acolhimento volta aqui de novo. Então as técnicas elas vão, né, se enlaçando umas nas outras, não existe uma técnica sozinha, elas precisam estar sempre ali acompanhadas umas das outras para que o atendimento em direitos humanos seja efetivo. Outra dica é evitar movimentos repetitivos, né, que pode revelar ansiedade ou impaciência. Olhar no relógio muito tempo, bater, né, a mão, a unha, mexer muito com a caneta. Esse tipo de coisa pode dar uma interpretação para a pessoa que está ali em atendimento de que você está impaciente, de que você está ansioso ou de que você não está confortável ali naquele espaço de atendimento. E não é a intenção, né? É claro que isso pode acontecer, uma vez ou outra você, né, pode estar ali ansioso, pode estar impaciente. Às vezes nem é com o atendimento em si, mas essa é uma linguagem corporal que é preciso, né, ficar bastante cautelosa. Por fim, né, então a gente tem avise a pessoa em situação de violência ali em atendimento logo no início se você for fazer alguma anotação. Porque às vezes a pessoa tá ali relatando alguma coisa, aí ela fala uma palavra, você vai lá e anota. Aí ela fala outra palavra, você vai lá e anota mais um pouquinho. Aí ela fica pensando, ué, o que essa pessoa tanto anota num momento específico? Aí ela já começa, né, a deduzir algo ali da anotação, já começa a fazer interpretações, porque ela não foi informada, né? Porque ela não teve ali lá atrás a transparência, né? Não foi claro para ela qual que era o objetivo daquelas anotações. Então, quando for iniciar o atendimento, fulana, eu vou fazer algumas anotações sobre o seu caso, mas né, para eu ter nota daquilo que você está falando, para ficar mais fácil do acompanhamento, né, do encaminhamento, porque depois eu vou colocar isso em um relatório, porque, né, enfim, justifica para ela, fala que é um procedimento padrão, que é algo que você precisa fazer, até porque às vezes, né, a memória falha também, né, é importante também usar de expressões que fiquem mais fáceis para a pessoa poder ter uma conexão com você. E aí, nesse sentido, né, assim, é importante, a gente já finalizou os pontos, né, das dicas da linguagem corporal, e para finalizar mesmo agora, né, essa apresentação, eu queria falar um pouco sobre a transferência, que é, né, nesse sentido de fazer esse contato com a pessoa. Então, a transferência ela vai acontecer numa linguagem que a pessoa tem acesso, né? Numa linguagem que a pessoa consiga se comunicar com você. Então, é importante prestar atenção em palavras. Não adianta levar a palavra acadêmica ali para atendimento muitas vezes, porque a pessoa vai ficar... Tá, e aí, né? Não vai compreender aquilo da mesma forma. Então, é importante que essa linguagem seja acessível, que o contato visual aconteça.
né, que seja oferecido, por exemplo, uma água, um lenço no momento que a pessoa se emociona. Então, tudo isso são ferramentas para que o atendimento aconteça de uma forma humanizada também, né? Então, esses são pontos do atendimento em direitos humanos. Pessoal, foi isso que eu preparei, né, para apresentar para vocês sobre atendimento em direitos humanos, encerrando aí essa rodada de apresentação. E agora eu acho que é a Esther, né? Só aproveitando para agradecer. Bom, Esther, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, a todas e todos, né? Primeiro, eu quero agradecer ao Alcir pela possibilidade de estar aqui hoje, né? Agradecer o convite. Eu estou há 1 ano fora do trabalho, né? Que eu aposentei o ano passado, e eu aceitei o convite e vocês vão desculpar que eu não preparei nada, mas eu vou falar um pouco da minha trajetória nesse trabalho, né, em direitos humanos. Diferente da colega, super organizada. Mas, enfim, acho que o importante de falar aqui hoje é um pouco da ouvidoria de direitos humanos, né? Como que surgiu a ouvidoria de direitos humanos? Então, eu sendo uma das mais velhas, né, que trabalhou com direitos humanos mesmo antes de ser secretaria, né? Então, acho que eu tenho um pouco para contar dessa minha trajetória, né? Eu comecei a trabalhar quando era a Comissão Municipal de Direitos Humanos, que era uma comissão vinculada ao gabinete do prefeito. Era uma comissão que foi instituída em 2002 pela prefeita Marta, então prefeita na época, e ela instituiu a Comissão de Direitos Humanos, que funcionava no centro, né, no pátio do colégio, e tinha uma equipe de atendimento, uma equipe que fazia parte da comissão. Não tinha muito essa formatação, né, do que seria e como seria, mas tinha a ideia de ter um atendimento em direitos humanos na cidade de São Paulo, né? Então, a comissão atuava muito nos temas polêmicos da cidade. Né, a gente tinha vários, né, assim como sempre teve, né, mas a comissão ela iniciou muito trabalhando naquela época a questão do desarmamento, né? Tinha uma discussão muito grande, olha que diferença de hoje, né? Mas tinha uma campanha de desarmamento, né? De cada um entregar a sua arma, de fazer campanha nos diversos círculos, né? Enfim, e a comissão ela se empenhou muito na campanha do desarmamento e foi se inserindo nos casos polêmicos que saíam na mídia, né? E na época era muito frequente, né, a questão da FEBEM, né? A FEBEM e a questão prisional, eram muitas histórias, né, de rebeliões, de mortes, de coisas muito violentas, e a comissão intermediava nesse sentido. Teve também um caso polêmico de mortes, né, da população em situação de rua, acho que, se eu não me engano, em 2006, né, onde a comissão se empenhou muito, né, na apuração, instituindo ações para tentar modificar a situação. Enfim, foram várias situações polêmicas, né, midiáticas que a comissão intervia. E, naquela época, lá no pátio do colégio, tinha um telecentro, que era acesso digital. Na época, era muito necessário, né, como que fala, a inclusão digital, né? Então, tinha uma salinha do lado que as pessoas tinham acesso facilitado para ter essa inclusão digital.
e a comissão resolveu que era acesso para a internet e também digitação. As pessoas aprendiam a digitar ali também, tinha aula de digitação. E nessas aulas, o texto que se usava para ensinar as pessoas era um texto da Declaração de Direitos Humanos. Né? Então, as pessoas entravam, aprendiam a digitar e falavam de direitos ali na aula. Né? Era só a inclusão digital. E dali ela saía com muita coisa. Né? Então, se ali está falando que eu tenho direito, quem é que vai me atender? Né? E essa comissão, ela começou a formatar o atendimento a partir daí, da inclusão digital. Então, começou a ter atendimento. Na época tinha núcleo de jurídico, núcleo social e núcleo psicológico, que fazia o atendimento. Né? E, na verdade, com a intensificação do atendimento, esse atendimento foi se unificando. Então, já não tinha mais separado, né, jurídico, social e psicológico. E isso foi dando outros formatos. Né? E a gente começou a formatar a ideia de ter um atendimento único, com a equipe interdisciplinar. A gente já discutia muito a questão da interdisciplinaridade, né? De não ter essa cisão, né? Como a colega fala. A gente já começou a ter esse cuidado de não fazer com que a pessoa repita a história várias vezes. Então, essa interdisciplinaridade, a gente conseguiu fazer com que isso se aprimorasse e permanecesse até hoje. Né? Enfim. E a comissão... Deixa eu tomar um pouquinho. A comissão, ela tinha ideia, ela sempre discutiu a ideia de se fazer, descentralizar o atendimento. A gente tinha um atendimento no centro da cidade e vinham pessoas de vários lugares da cidade para poder ser atendida, né? Então, esse atendimento, a gente começou a discutir que possibilidade teria de ter um atendimento nas regiões, né? Na verdade, em 2013, quando teve a proposta, né, do plano de metas do governo Haddad, lá no plano de metas, o governo ele colocou como uma das metas estabelecer, organizar os direitos humanos na cidade de São Paulo. Essa era uma das metas. E dentro dessa organização de direitos humanos, ele já previa uma ouvidoria de direitos humanos. Então, a partir de 2013, a gente era denominado de balcão de atendimentos em direitos humanos, e aí passou-se a criar um projeto. Né? 2013 foi o início do projeto da ouvidoria, que estava lá no plano de metas, né? E com aquelas ideias de descentralização, enfim. E a gente só conseguiu concretizar isso em 2019, né, com a portaria 02. A gente fala desse tempo todo, mas a gente nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de atender. Nosso atendimento é acionar redes, né, de proteção e defesa. Isso foi o tempo todo. Né? A gente teve essa cisão, né, de balcão de atendimento para projeto de ouvidoria em direitos humanos. Mas isso tudo estava lá sendo elaborado e a gente atendendo. Então, a gente sempre foi aprimorando o atendimento. Né? A gente nunca teve, vamos parar aqui para poder organizar outra coisa. Não, a gente foi atendendo, se reavaliando, se reinventando, e até que a gente chegou no formato da ouvidoria que existe até hoje. Né? E a ouvidoria, ela veio para dar mais sentido, né, para ter um atendimento mais qualificado, mais elaborado, sistematizado, monitorado, o que antes a gente estava fazendo mais sem respaldo praticamente, né? E a ouvidoria não, ela qualificou o trabalho,
nesse sentido, né? A ouvidoria foi em 2019, através da portaria 02, e acho que a partir daí a gente começou a se reunir para discutir um manual de procedimentos, né, de atendimento da ouvidoria. E isso foi um grande avanço, porque a gente, tudo que a gente fazia era sempre tudo fragmentado, né? A gente não tinha um manual de procedimento, algum instrumental que desse respaldo à nossa ação, né? Então, essa elaboração desse manual, ela proporcionou para que a gente pudesse pensar melhor, sistematizar, pensar nos núcleos de atendimento, né? Como eu estava falando, a gente, quando estava elaborando o atendimento descentralizado, a prefeitura já estava com um projeto de montar a Descomplica. Acho que alguns de vocês já ouviram falar, o Descomplica, na cidade de São Paulo, que é um atendimento com várias secretarias no mesmo espaço, no modelo do Poupa Tempo, mas dos serviços da prefeitura, né? Nessa época que a gente estava discutindo isso, a prefeitura, a Secretaria de Inovação e Tecnologia convidou também a Secretaria de Direitos Humanos para ter um atendimento lá no Descomplica, né, como o Alcir fala. Mas o que eles vão fazer lá? Se a do Descomplica é para emitir documento, é para ter um atendimento rápido e eficaz, né? A gente falando em violação de direitos humanos, como é que a gente vai ser rápido? Como é que a gente vai pensar em eficiência, em rapidez? A gente achava que destoava muito das ideias do Descomplica, que são secretarias que emitem documentos de forma precisa, rápida, e eles achavam que tudo que o cidadão queria era entrar e sair rápido, né? E a gente não tem essa preocupação. A nossa preocupação é em ouvir, né, na escuta qualificada, fazer com que a equipe se intere, né, com a demanda que está recebendo, para poder acionar as redes adequadas para aquela situação. E a gente lá, discutindo com Descomplica. Então, foram várias reuniões, várias explicações, né, para a nossa ação, e aí foram montados, hoje são 11, né? Inicialmente teve como piloto foi o Descomplica São Miguel, onde eu fiquei lá durante um ano trabalhando em São Miguel, nessa implantação do Descomplica e o núcleo de direitos humanos ali, né? E depois foram montando outros Descomplica e a gente montando núcleos nas regiões, né? Então, hoje tem 11 núcleos, né? E a gente percebe a necessidade desse diferencial dentro do Descomplica, né? Porque hoje a Secretaria de Inovação e Tecnologia, que administra o Descomplica, ela fala que não conseguiria ter um Descomplica sem ter um núcleo de direitos humanos, porque é necessário, ele se lida com pessoas. Apesar de priorizar a prontidão, a rapidez, em vários casos, as pessoas precisam mais sentar e ser ouvida, né? E elas têm, e nas regiões, tem situações muito específicas, né, que não chegam no centro. Então, essa nossa experiência de trabalhar nas regiões trouxe para a gente experiências bem específicas, né? E a gente percebe que cada região é uma região diferente da outra, né? São Paulo é muito grande e as regiões são bem específicas, né? Elas têm coisas que não se identificam com a outra região. Então, a gente achou super importante, assim como o Descomplica acha que a gente tem que estar lá também, né? A gente adotou como modelo de atendimento, né, a equipe interdisciplinar, né, que é advogado, psicólogo e assistente social,
que a gente faz uma escuta única, né? E a gente aciona as redes, né, de proteção dentro da demanda, né? E acho que interessante da equipe interdisciplinar e também trabalhando com estagiário, essa possibilidade da gente ter outros olhares, né? É muito diferente eu, enquanto assistente social, estar na minha sala, atender alguém, né? É uma coisa, outra coisa é eu estar com a equipe interdisciplinar, com o estagiário que está ali tentando entender essa complexidade e ainda acionar uma rede, né, intersetorial. Né? Então, acho que a riqueza desse atendimento é essa amplidão de visão que a gente consegue trazer, né, para o atendimento. E acho que se a gente não tivesse esse formato para tratar de violação de direitos, a gente ficaria muito perdido. Né? Então, acho que esse formato foi o que a gente conseguiu, pelo menos está funcionando até hoje. Né? E a gente, assim, eu acho que é importante falar desse avanço que a gente teve de conseguir montar esse manual de procedimentos, né? Onde a gente traz dados, né? Acho que já foram colocados aqui vários dados que a gente tem que ter cuidado, atenção na nossa rotina. Né? E esse manual é a nossa cartilha, que rege a nossa rotina. Né? Então, a gente considera um avanço poder trabalhar com esse manual e acho que daqui para frente é aprimorar. Né? Acho que as coisas não são, trabalhar com direitos humanos não é estático, né? A sociedade é dinâmica, né? E acho que a cada época que passa, novas demandas, novos olhares e novas necessidades a gente sente, né? Acho que por enquanto é isso. Obrigado. Bom, agradecendo mais uma vez, Esther, Brígida. Bom, eu não vou fazer um discurso agora. Eu só queria perguntar se alguém quer fazer um comentário, quer fazer uma pergunta. A gente tem um bom tempo ainda. Aqui. Seu Robson. Então, vamos fazer essas 3, que depois eu me perco. E aí a mesa pode responder em bloco. Você levantou primeiro. Vou te pedir, faz no microfone, porque está sendo gravado e o microfone está ligado direto na gravação. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Esther, eu gostaria que você conversasse um pouquinho para a gente qual que é o desafio nesse trabalho, a partir da sua perspectiva na Secretaria de Direitos Humanos, com as situações em que é necessário judicializar, né, e acionar organismos internacionais de proteção de direitos humanos, quando a gente tem uma situação onde o próprio Estado, que era quem deveria promover, né, esses direitos humanos, é omisso a ponto de nós não encontrarmos dentro do nosso próprio sistema uma maneira eficiente de solução. E mesmo que a gente encontre uma maneira eficiente de solução daquele problema pontual e daquela violência, a gente precisa observar em que medida o Estado deve ser responsabilizado, né, naquela violação de direitos humanos no plano internacional. Só para utilizar como exemplo, a gente teve aí uma situação da Cracolândia, agora muito recentemente, em que nós tivemos a morte de uma pessoa ali dentro de uma operação policial. E esta situação foi levada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, e aí numa situação dessa, o que a gente tem como consequência? Né, a gente terá, espero que tenha, né, a fundo, uma responsabilização do Estado, da Prefeitura. Como é que a gente lida com esse conflito entre estarmos na Secretaria de Direitos Humanos, no caso você, e termos que acionar a responsabilização deste próprio organismo, no caso o Executivo?
pode responder, mas depois eu quero comentar também. Aliás, não, esquece, eu tô quebrando o protocolo, eu propus fazer em bloco e esqueci. Átila aí. Seu Robson. Boa tarde a todos, todos e todas. Eu gostaria que me respondesse, mas quase na mesma linguagem do nosso companheiro. Qual é o grande desafio? Uma secretaria que é do governo, recebe denúncia do governo e tem que acionar providência contra a secretaria. Qual é o impacto disso? Qual é a reação, né? E quais as medidas que são, vamos dizer assim, legalmente possível para que isso aconteça? Porque é difícil eu trabalhar numa secretaria que é do governo e eu dar contra o governo em alguma ação que ele está fazendo. Aí eu estou colocando em risco a minha carreira, né? Meu posto, etc. Quais são os desafios? Porque eu descomplica. Nesse caso vai complicar, né? Era isso que eu queria saber. Boa tarde a todos. Eu só vou complementar a minha angústia também, e aí é um prazer estar de novo com você, Esther. Estou vendo aí a Renata Ferreira. A gente está nessa caminhada, tudo que você falou, eu aproveito e agradeço. Você me atendeu muitas vezes, você me atendeu muitas famílias lá do Boracé. Quero dizer que a partir do seu trabalho, de tudo que você falou aqui, a gente conseguiu um pouco da angústia do companheiro ali. Eu trazia a denúncia para vocês e aí era uma secretaria de governo que recebia a denúncia e quem ia fazer a reparação daquela denúncia, né? Quem é que ia resolver o problema daquelas pessoas que lá estavam? Você é testemunha, eu fui expulso de 3 vezes do mesmo equipamento e 3 vezes eu voltei por conta do trabalho de vocês. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, né? Mas é porque eu sou uma pessoa que eu procuro buscar meu direito e orientar as pessoas a fazê-lo, né? Então é um pouco isso do que me trouxe aqui hoje, né? Você sabe da minha caminhada e eu, no começo da pandemia, eu fui alocado para um serviço lá no Tietê. Do Tietê eu fui alocado para Santo Amaro, ou seja, dentro da pandemia eu fui desligado 5 vezes do serviço. E eu estou muito tranquilo diante de você, diante de todas as pessoas aqui, quanto à minha idoneidade, quanto à minha forma de falar com as pessoas, quanto à maneira de eu me posicionar. Que eu não tenho o princípio acadêmico, mas eu me guio, eu caminho dentro da ciência, né? Da perspectiva de uma humanidade plena, né? Então eu quero dizer isso. Eu, dentro da academia, dentro de um serviço, né, de governo, nas condições que eu estou, né, tenho 2 muletinhas ali para me acompanhar, né, fazendo o meu trabalho de conselheiro, porque é o 4º mandato que eu estou de conselheiro da população de rua. É muito triste, né, a gente não ter e a gente saber como essa sociedade está organizada, uns contra os outros, ego. E aí eu sou um indigesto, você sabe, eu sou uma pessoa muito franca, Esther. Eu nunca tive lados. O meu lado é o lado da vida, né? Então, eu ajudei a fundar um movimento, tem aqui o Alderon, tem aqui vários companheiros, o seu Robson, né? E eu grito muito, né? A gente tem que se unir. Mas assim, a companheira falou, a escuta qualificada. Eu estou aqui, e aí eu tive uma conversa um pouco antes com o Alcir, eu quero acreditar numa ouvidoria, eu quero acreditar numa defensoria. Mas eu, Átila, eu sou um privilegiado, né? Eu, dentro de uma pandemia, eu fui expulso de 5 serviços, né? Deixei de seguir com todos os meus tratamentos médicos, e se eu não tivesse amigos, se eu não tivesse um caráter reto, se eu não fosse uma pessoa libada, eu não teria o que eu tenho hoje. Eu não estou na rua, eu não estou numa maloca, mas era para mim estar. Era para mim estar numa maloca, porque eu tive dentro de um serviço, nas condições que eu estou, e eu estou invisível, continuo. Então eu estou aqui me colocando à disposição para a gente retomar isso. Já deixo de antemão.
Se tiver verba acadêmica para a gente fazer um trabalho, ótimo, aproveite. Eu não faço questão. Eu quero chegar lá na porta do equipamento porque eu saí da rede. Mas eu vou na rede. Eu fui expulso de 60 equipamentos por isso. Porque eu não fecho com hipócrita, eu não fecho com essa maneira de fazer governo. Né? Eu estou sentindo a falta aqui de uma defensora que me traiu. Simplesmente ela estava dentro de uma secretaria de governo. Eu entreguei um trabalho para essa pessoa, vou respeitar o nome, que ela não está presente. E essa defensora, dentro de uma secretaria, dentro de um colegiado, me iludiu. Porque quando eu entreguei meu trabalho para ela, era para que permanecesse dentro da secretaria do governo, porque a minha ideia era chegar no que o companheiro falou. Como que eu chego no Estado? Como que eu faço o Estado me reparar? Mas não é reparar o Átila, é reparar o que o Átila está trazendo. Eu estou dentro de uma secretaria e a Esther sabe, né? A Malu sabe, a gente enriquece de fotos, depoimentos, detalhes, assim, e nada acontece. Nada. Aí a gente põe no colo da defensoria, a gente põe no colo da ouvidoria. Então a gente precisa pensar uma ouvidoria que realmente faça uma escuta. As suas palavras assim me contemplaram muito, porque eu tive diante de um grupo lá em Santa Amaro e que eles não sabiam como trabalhar, não sabiam como falar comigo, não sabiam lidar com a minha instabilidade, com toda a condição que eu me permito, que eu procuro ter. Um dos meus medos, no início da minha trajetória, já vão quase 20 anos, eu dizia assim, é o medo da morte em vida, que é a perca do intelecto, é a perca da condição de lembrar o próprio nome. E quem faz isso? É o Estado. Eu conheci médicos, engenheiros, e por que eu estou falando isso? Porque hoje eles estão no tráfico. Me dói, eu não tenho academia. Mas aí vem alguém e diz assim, começa a estudar agora, Átila. E eu digo, como assim? Eu vou ter espaço nesse mundo com diploma? Né? Se eu conheço companheiros que estão em situação de rua, né? E quando voltou, eu vou contar a historinha do médico, ele tinha um escritório, foi assaltado, matou os 3 assaltantes, foi preso, né? Foi condenado, chegou lá, teve uma rebelião, ele teve que matar mais alguém lá para não se defender. Quando ele voltou para fora, ele não tinha emprego mais. Quem deu emprego para ele? O tráfico. Né? Aí eu falo para meus companheiros aqui, a rua, eu era ateu, eu não tenho uma religião específica. Mas aí me diziam, tem Deus, tem diabo. Eu conheço o diabo, eu conheço Deus na rua. Deus aqui, ó, é vocês aqui. Tudo aqui é Deus. Mas o diabo está lá fora. É o traficante, é o tenente do choque e seu estafeta Wander que me expulsou da ocupação Esperança da Paz em frente ao bombeiro na Cracolândia. Disse assim, se você não sair, a droga e a arma que está em todas as ocupações ali, infelizmente, isso mudou, graças a Deus, né? Vai ser no seu nome, né? O PM virou assim, você é família? Eu falei, não, eu não sou do crime organizado. Ele falou, você é filho de militar. Eu falei, então, por isso que você não morreu. Eu escutar isso de um PM. Eu já denunciei várias vezes a PM. Então eu gostaria, né, de me fazer realmente uma pessoa para contribuir. Peço desculpa e reitero a minha consideração, meus companheiros, que eu não vou pactuar com pessoas que a gente está lá, dentro de uma secretaria, a gente traz denúncias gravíssimas. Gente, eu como conselheiro, 5 vezes, se eu não tive escuta, se eu não tive respaldo, se eu não tive retorno, o que eu vou dizer para o meu irmão que está lá no albergue? Para ele acreditar na justiça? Então é difícil, né? Eu quero somar com vocês. Eu quero realmente estar à disposição. E quem me conhece aqui sabe que se eu precisar de grana, eu vou catar latinha, eu vou tomar conta de estacionamento, né? Eu vou fazer entrega de bicicleta, né? Eu não pago condução, eu não vou me corromper, né? Eu sou incômodo porque eu já não tenho nada. Aí eu vou perder meu caráter, minha dignidade, me corrompendo, né? O que eu vou fazer com as minhas verdades se eu não posso provar? É sofrer, né? É sofrer, porque eu não tenho com quem dividir, né? Então, assim, a gente tem uma SMADES criminosa. É criminosa para mim. Porque dizer aonde, eu quero que me diga aonde que eu errei.
Aonde que eu errei? No começo da pandemia eu vou pro Tietê, impeto de denúncias lá, por eu denunciar esse posto sumariamente na rua. Eu tenho um vídeo aqui, ó, de cadeirante, na chuva, sumariamente. Não teve Secretaria de Direitos Humanos, gente. Não teve ninguém para ir lá ver. Não que eu estou trazendo, né, a responsabilidade maior para esse colegiado. Não. Mas de que maneira a gente vai dar vistas? De que maneira a gente vai dar realmente retorno para essas pessoas? Aí se você me perguntar, alguém quer sair do albergue? Claro que não. Claro que não. Mas eu quero alertar a todos. Eu sou uma pessoa que eu pauto com a verdade. A rua, quem viveu na rua, entende e sabe o que eu vou falar agora. Não tem como mentir. Na rua não existe mentiroso. Você mente aqui, na esquina ali você vai ser cobrado. Sabe por quê? Porque o cara vai dizer, porra, velho, você já perdeu tudo, mano. Você vai chegar aqui e vai meter um louco em mim, que estou no mesmo papelão que você. Ou então eu vou chegar diante de vocês e vou ficar com meias palavras. Vai lá no albergue, vê quem tá lá dentro impondo a disciplina. Vai na porta do CAPES, né? Na Rua Prates, veja lá o que tem na porta. Então eu entro para me tratar no poder público e saio quem está me esperando. O traficante. Né? Então assim, a gente tem que começar a encarar realmente a verdade. E a verdade a gente só vai trazer das pessoas. O caso meu de Santa Maria, eu estou com um processo ali, né? Chegou lá, os ouvidores não sabiam como ouvir as pessoas. Eles falaram, os malucos veio aqui, mas, porra, os caras estavam com medo da gente. Né? E lá era um clube particular, ou melhor, um clube público, gestado por pessoas ali da comunidade, só que lá é estacionamento da PM, né? É gestado por PM, morador de rua não faz carteirinha no clube público, né? A ouvidoria de lá não tem compromisso. O centro pop lá da Dona Aissa é criminoso, aquele centro pop, né? A entidade Abecal é uma vergonha, certo? E por que eu estou falando assim? Porque eu sou o cara que eu chegava assim e falava assim, bate em mim, bate no velhinho aqui, porque quem me conhece sabe, me vê de madrugada, me vê no sol a pico, mas eu estou lá com essa população, né? Eu tenho filhos e filhas de rua. E eu disse, para você me chamar de pai, você tem que mudar algumas coisas. Então eu sou uma pessoa muito feliz, muito privilegiada. Mas eu não vou parar. Eu não vou parar. Enquanto eu ver gente usando o nome de população de rua para tirar vantagem para si, usando o nome de população de rua para escoar dinheiro, verba acadêmica, dinheiro público, eu vou denunciar sim, porque eu sou o cara que eu não me submeti à gerência de tráfico que me ofereceram, tá? Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu me orgulho, porque minha filha, minha mãe, meus parentes sabem disso. Diz, cara, um cara inteligente como você tem que vir pro nosso lado. Eu disse, velho, me desculpa, eu prefiro usar minha inteligência aqui, ó. Eu posso escolher, eu tenho liberdade para isso. Mas eu estou aqui para dizer assim, infelizmente, aqueles que dizem que sabe, não sabe nada. Não está sabendo, né? E aí a gente tem que dizer assim, tá, eu vou lá, faço a denúncia, né? Aí eu fui para lá com tudo isso, sabe quem vai me cobrar? O tráfico. Ô tiozão, você está tumultuando aí e tal, qual que é a fita? Aí eu botei na caminhada, que a gente fala no papo reto, né? Botei lá, os caras olhou e falaram assim, pô, velho, entendeu? Sabe o que eles entenderam? Que a população de rua não quer ser bandida. Que as pessoas têm o direito de optar, né? Que elas estão numa situação, muitas vezes, que ela é obrigada, né? Aí eu chego dentro do equipamento, quem vai me determinar as coisas? É disciplina? É disciplina? Como que a disciplina está lá dentro? Né? Então é isso, eu sou um pouco prolixo, eu falo demais, e eu estou à disposição para contribuir, somar, sempre. E eu não vou parar. Não vou parar. Aquele que não pautar com a lisura, que, assim, não só foi minha mãe que me ensinou,
O mundo me ensinou a ser uma pessoa honesta, digna e respeitar as diferenças, sim, mas desde que essa diferença não corrobore para destruir uma vida. Obrigado, Átila. Me escolher aqui. Você quer entrar nesse bloco? Só porque eu não consigo. Vai. Eu me escolhi aqui com a Esther para a gente responder. Acho que a pergunta do Robson e da primeira pessoa que eu não sei o nome, Cecília, tudo bem? Elas têm muito a ver. Tem a ver com o dilema das ouvidorias, né? Então, o primeiro dilema das ouvidorias é que elas existem como um órgão de atendimento ao cidadão, um órgão de defesa do usuário de serviços públicos. E se é um órgão de defesa do usuário de serviços públicos, a dimensão usuário contraposto à administração está posta desde o início. Então a gente vai receber reclamações sobre serviços públicos, a gente vai receber elogios muito mais raramente, a gente vai receber sugestões e a gente vai receber denúncias de serviço mal prestado, de condutas reprováveis diante do Código de Ética, diante do Código Penal. E isso as ouvidorias têm que lidar. Os ouvidores, em regra, são funcionários públicos. Estão na hierarquia da prefeitura ou do órgão do qual eles são ouvidores. Raras exceções, o Alderon já foi ouvidor da Defensoria Pública, que é um ouvidor civil. No estado de São Paulo, a ouvidoria de polícias também tem um ouvidor civil indicado pelo CONDEP. E na Prefeitura de São Paulo, até o início dos anos 2010, a ouvidoria geral era indicada de uma lista tríplice colocada pela Comissão Municipal de Direitos Humanos. Mas isso já não acontece. Então, como que uma ouvidoria vai lidar com isso? Normalmente as ouvidorias não têm poder de apuração. Então, ela é o grande balcão que recebe o cidadão, acolhe o cidadão, registra a manifestação dele e vai encaminhar para quem tem que apurar. Então, se a denúncia é de corrupção, vai para uma controladoria, uma corregedoria. Se a denúncia é de uma ação criminosa, ela pode ser encaminhada para alguém que vai averiguar administrativamente e para alguém que vai averiguar penalmente. Se a denúncia ela é de uma conduta que seja uma infração do Código de Ética, mas não seja um crime per se, ela vai, às vezes, para uma comissão de ética. Se a denúncia é de um serviço público mal prestado por uma entidade terceirizada, ela vai para o fiscal do contrato avaliar aquela entidade. Isso resolve o problema dos ouvidores, não resolve o problema do cidadão. Porque muitas vezes ele vai se frustrar com o resultado do procedimento. Seja porque algumas coisas são difíceis de investigar, são difíceis de provar, o suficiente para ter uma punição, seja porque em alguns temas a gente vai enfrentar bloqueios institucionais. E aí começa a fazer a ponte para a questão internacional, que começa, na verdade, no judiciário brasileiro. A gente tem muita dificuldade de lidar com coisas que podem ser encaradas como violações de direitos humanos que são chanceladas judicialmente. Cito um exemplo. A Clínica de Direitos Humanos aqui da Faculdade de Direito da USP fez há alguns anos uma pesquisa sobre maternidade em situação de rua e retirada de bebês de mulheres em situação de rua ao nascer. Então a mulher vai dar à luz, ela recebe alta, o bebê fica na maternidade, é acolhido e existe um procedimento rápido de adoção, muitas vezes. É um tipo de violação muito difícil de atuar. A gente tem alguns casos que a gente está acompanhando na ouvidoria hoje, qual que é a limitação? É um pouco de orientação para essa família sobre como funciona o sistema de justiça, como se portar no sistema de justiça, promover rapidamente acesso à assistência judiciária, manter um diálogo entre a assistência judiciária, o grupo do fórum e os serviços públicos para tentar tecer uma rede de proteção a essa família. Mas quando o julgamento está efetivado, o julgamento já foi, a gente tem um limite muito grande. E aí passo para um outro caso, que é um caso de uma pessoa com problemas de saúde mental, que hoje está em situação de rua, mas pede
a revisão de processos que já transitaram em julgado na década de 90, que não tem como fazer isso no judiciário brasileiro. E ela entende que sofreu uma injustiça. E olhando o procedimento, dá até para falar que sim, tipo, ela tinha um processo trabalhista que ela ganhou, teve as verbas declaradas prescritas por uma questão técnica do procedimento, mas ela tinha pedido que fosse indicado um advogado público para cuidar do caso dela, e a juíza fez uma fala que é bastante, talvez, a perversão de uma norma de proteção. Ela falou, no direito do trabalho as pessoas têm direito postulatório, então eu vou seguir com o processo. Mesmo a pessoa falando, eu tenho problemas de saúde mental, eu não posso postular sozinha, eu preciso de um assistente técnico. Então, é outro desafio. A gente tem muita dificuldade quando envolve o judiciário. O que não quer dizer que não existem caminhos. Por exemplo, no passado, a própria Comissão Municipal de Direitos Humanos já propôs casos à Comissão Interamericana. Eu descobri isso por uma pesquisadora que mandou um pedido de informação e a gente levantou esse único caso do início dos anos 2000, que tem a ver com um caso de suspeita de tortura que foi levado. E está lá ainda. Hoje, a Ouvidoria de Direitos Humanos, a comissão estando inatuante, né, que a gente não tem mais uma comissão atuante, a ouvidoria não tem esse poder, não tem essa competência. Mas existem caminhos. Tanto a Defensoria Pública do Estado quanto a Defensoria Pública da União podem propor ações. E identificando uma situação que possa ser levada, a gente pode comunicar esses órgãos e o defensor vai avaliar se é o caso. Lembrando que o acionamento do sistema internacional, ele tem que ser feito sempre de maneira estratégica, né? Aí, falei dos dilemas das ouvidorias, acho que tem uma outra questão dos dilemas que é de direitos humanos. A maior parte das ouvidorias existe para falar dos serviços do próprio órgão. A ouvidoria de direitos humanos, não. A gente vai receber, e aí a menor parte dos nossos atendimentos tem a ver com reclamações sobre os nossos serviços. Na verdade, a maior parte das pessoas que quer falar mal da gente de alguma forma, sugerir alguma coisa, procura a ouvidoria geral do município. E a maior parte dos nossos atendimentos vão ter a ver com pessoas que querem acessar direitos, que têm demandas concretas e não sabem acessar, e vão ter a ver com violações de direitos humanos entre outros órgãos da administração e cidadãos, normalmente cidadãos que são parte de grupos temáticos. Então, na segunda parte, vocês vão poder ver o nosso painel dos nossos atendimentos por grupo temático. E a gente também vai lidar com denúncias de violações de direitos humanos entre pessoas privadas. Então, 156, que alguém liga para denunciar uma criança que sofre violência, funciona. Vem pra gente. E a priori, você não tem um funcionário público como parte, ou um serviço público como parte daquela relação. Está sendo acionado para o serviço público atuar e garantir direitos humanos. Então, boa parte do nosso trabalho é tentar agir para que a situação não vire uma responsabilização internacional do Estado. E aí, lembrando que não é a prefeitura que responde internacionalmente, é o Estado brasileiro. Você quer complementar, Esther, com alguma coisa? Eu queria acrescentar, eu acho que o Alcir ilustrou bem, né, tanto que a Cecília coloca, o Robson, mas o Átila também colocou, dentre tudo que ele falou, o que deu para ficar, é que o maior violador, né, quem provoca a maior violação de direitos humanos são os órgãos da prefeitura, né, e a gente sabe disso, né, e até porque a ouvidoria ela foi pensada nessas violações, de acolher essas violações, monitorar situações desse tipo. Então, a gente entende o que você está falando, Átila. Acho que você está há muito tempo aí na luta, você conhece bem essa complexidade, né? E, de qualquer forma, eu lembrei aqui de várias situações que a gente vivenciou
e uma delas foi lá em São Miguel, né? Fiquei lá um tempo, acolhendo denúncia dos equipamentos lá de São Miguel, que chegava muito lá, e teve uma época que era denúncia rotineira, cotidiana, sempre reclamando do CRAS São Miguel, né? E aí a gente fez um compilado, né, o que está reclamando, e sempre a mesma temática, né, a falta de atenção, enfim. E a gente colheu todas as denúncias, e a ouvidoria tem esse poder, né, de fazer a inter-relação com as instâncias públicas, né? E eu lembro que eu, Alci, a gente foi na SMADES até para discutir a região de São Miguel, né? O que estava acontecendo, e na verdade o que estava acontecendo é que com a implantação do Descomplica lá em São Miguel, os equipamentos entenderam que ia ser uma mágica, tudo descomplica. Aqui já não preciso fazer mais nada, encaminha para lá. Mais ou menos isso. Né? Então, assim, acho que a gente tem esse poder de avaliar o que está acontecendo no território, ou nessas denúncias que chegam, para a gente tentar modificar, transformar essa realidade, esse fluxo, às vezes por engano, ou por desconhecimento, ou por falta de capacitação. Então a gente consegue detectar isso, mas a gente entende o que você está falando, né? E a gente sabe que você tem toda a razão. A gente precisa não só da ouvidoria, a gente precisa de muito mais, né? A gente precisaria ter melhor equipamento, mais funcionários, mais tudo para poder dar conta, né, dessa complexidade que é São Paulo. Mas isso não invalida a necessidade de ações objetivas dentro da nossa rotina, né? Então é um pouco isso. Posso complementar também? Tá ligado? Tá. Uma coisa também que, né, com as falas eu fiquei pensando, é que quando a gente fala sobre esses desafios, são desafios estruturais, né? A gente não está falando só daquele serviço X ou daquele serviço Y. A gente está falando de uma estrutura sistêmica social que funciona a partir da violência, né? Temos violências aí de milhares de anos. Então a gente tem que entender também essa estrutura de violência que a gente vive para ir furando essa bolha, né, da violência. É claro que a gente tem que lutar para que serviços sejam eficientes, mas a gente também tem que lutar para que uma sociedade seja mais real naquilo que ela violenta, né? Não adianta a gente falar que não existe violência, porque existe, e como que nós vamos combater isso, né? Como que a gente vai lidar com isso enquanto sociedade, não só enquanto equipamento X e equipamento Y, né? Outro ponto que eu fiquei pensando, né, é sobre como o governo, né, como o Estado é um violador. Sim, né, o Estado é um dos principais violadores de direitos humanos, principalmente quando a gente pensa em segurança pública. E os direitos humanos também levam muito, né, nessa defesa da segurança, né, das pessoas em situação de privação de liberdade, por exemplo. As próprias pessoas que lutam pelos direitos humanos, as próprias pessoas que atuam na área de direitos humanos, sofrem violações por trabalharem na área de direitos humanos. Então é um ciclo, né, e um paradoxo que a gente tem sempre que colocar aí nessa soma que a gente está fazendo. É só um ponto mesmo que eu queria complementar. É só isso. Obrigada também, né, pelas perguntas e questionamentos colocados. Alderon tinha sinalizado que ia fazer uma pergunta. Mais alguém já não? O seu Antônio. Bom, boa tarde a todos e todas e todos. Em primeiro lugar, parabéns pela assistência social aí, né? Nossa representante aí, Esther, né? Você é assistente social, não é? Hoje é dia da assistência social, né? Não. Dia 7. Então, comemorando Dia Nacional das Assistentes Social. É maio. Dia 7 de dezembro. Ó. De acordo com a Prefeitura de São Bento Dia Nacional da Assistente Social. Bom, recebi vários posts hoje. Não, a questão que eu ia trazer, até porque eu notei aqui que tem muito jovem aqui, muitas pessoas que
estão chegando, né? E acho que é importante fazer esse debate que a Alci traz, que é a questão de ter um órgão independente, autônomo, né? Acho que esse é o grande desafio que a gente encarou durante muito tempo, desde 2000, a gente vem encarando isso aí. A gente teve conquistas importantíssimas, né? A ouvidoria da polícia, a ouvidoria da defensoria, a ouvidoria da SAP, né? Ninguém às vezes não sabe o que é a SAP, Serviço de Assistência Penitenciária. Também era uma ouvidoria externa, independente, né? A própria ouvidoria aqui, essa ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos, inicialmente era para ser, né, o projeto de lei que a gente construiu junto com o Suplicy, era para ser uma ouvidoria autônoma, independente, né, que mesmo assim tem seus desafios, né? E quando ela está ligada ao poder público, eu realmente não acredito, né? Desculpa, mas é impossível você contestar as ações do Estado sendo Estado, né? Mesmo com toda boa vontade. Conheço a Esther, conheço a Alci, a Renata eu não conheço tanto, mas eu ponho a mão no fogo por eles, né? Mas mesmo assim, o que eles podem fazer, né? Esses órgãos, eles são, assim como está o Ministério Público, também um órgão de controle, né, são muito ineficientes no Brasil, né? Não funcionam. A verdade é essa, né? Por isso nós estamos também sofrendo esses absurdos que a gente sofre, né? A política pública não avança, o Estado, né, os gestores acham que pode fazer qualquer coisa e fazem, né? Eles manipulam mesmo, né? Então nós estamos no Brasil, ou a gente realmente constrói mecanismos que funcionem, autônomos, né? Ou realmente vai continuar patinando, continuar nessa crise que nós temos hoje de não ter solução, né? Com toda a técnica que você trouxe, que é muito importante, né? Com a acolhida, tudo, mas a pessoa quer resultado, né? O Átila quer a qualidade de vida dele, ele quer ficar no serviço, né? As pessoas vêm porque ele quer que aquela organização o trate com dignidade. Ele consegue isso? Não consegue, né? A pergunta que eu ia fazer para vocês é isso. Qual que é a eficiência, né? O que resolve essas ouvidorias no modelo que elas estão? Né? É claro que é uma provocação, né? Mas é importante a gente se provocar, é importante a gente, né, até porque vocês que estão chegando agora, sonhar com coisas mais eficientes, com coisas realmente que funcionem. Obrigado. São Antônio, tchau. Pode vir vindo, São Antônio. Eu estava vindo para cá, né? Eu tinha conversado, lembrando, revi novamente o convite, né? Direitos Humanos. Aí quando estava chegando aqui na frente, está parado um protesto do sem-teto, né? E na fala de quem pegou o microfone, vamos fazer uma paradinha aqui, a gente vai no Ministério Público, mas fazer uma paradinha aqui, que aqui é o lugar de onde saem as pessoas com as canetas que destroem nossas vidas. Falei, caramba, eu sigo, eu volto. Eu sigo, eu volto, porque esse aqui é que é onde se forma, foi essa fala aí na frente, das pessoas que dão as canetadas que destroem as nossas vidas. Provavelmente eles devem estar falando de juiz, de promotoria, porque eles estão numa ocupação, vieram de um ato da prefeitura que eles estão com um trâmite de reintegração de posse, né? Mas aí dentro disso, e perto da fala que o Aldeon fez agora, e eu vendo hoje como está o país, essa confusão, tudo que acontece no Brasil hoje, vai para o STF. Qualquer probleminha besta, doido, bobo, vai para o STF. E parece que o Ministério Público desapareceu, Defensoria Pública desapareceu, os defensores desapareceram. O que está acontecendo com as instituições e com essas pessoas que fazem as defesas, né? Será que a intimidação é tanta que perdeu a capacidade de atuação? Que o povo brasileiro hoje não tem a quem reclamar, né? Não tem. Você sofre violações, vai recorrer a quem?
O cara leva um prejuízo com a CCM, perde seus documentos, seus pertences, ele vai reclamar com quem? Né? O sem-teto está embaixo de um prédio que está vazio, eles ocuparam, que são várias famílias, é melhor ficar dentro do prédio que do lado de fora. Foram lá cortar águas deles, foram lá cortar a luz, teve toda aquela guerra, violência, uma sem-teto arrastada pelos cabelos, pelos guardas. Agora vai recorrer a quem? Ao Ministério Público? O que a gente percebe é que todos os serviços ligados ao poder público, eles são corporativistas. Eu vou fazer uma denúncia, ele faz, você tem que trazer o vídeo, você tem que trazer a foto, você tem que ter a placa, você tem que ter a identificação do, sei lá, de quem te... para que esse caso caminhe, senão eu não posso encaminhar, ou seja, está dizendo, perdeu o seu tempo. E é assim que a gente está vendo hoje. A minha pergunta é, o Alcir, a gente tem uma caminhada de muito tempo, né? Até aquele caso, né, Alcir, do carroceiro lá, né, eu fui detido, o Alcir acabou sendo meu advogado lá. E o carroceiro, a gente teve, né, Alderon? Tivemos que fazer, porque o cara, a coisa chegou a tal ponto que prenderam a muleta do carroceiro. Não prenderam a carroça, prenderam a muleta. E o cara estava, como é que eu reajo agora? Então a gente recorre a quem nesses casos, né? Nós recorremos, ele teve um ganho de causa, teve uma indenização simbólica para ele, que não paga os danos dele, simbólica, eu nem sei se isso chegou a ele, também não ia fazer muita diferença, ele ia comprar outra carroça. Mas a pergunta é, agora trocamos a presidência da República. Talvez as instituições possam voltar a funcionar, né? Qual vai ser o papel da gente nesse governo agora? A gente vai ter que voltar a lutar de novo, que todo mundo se acuou. Uma luta de construção, né? Então, Alcir, qual vai ser o papel de vocês nesses 4 anos? Vocês conseguem lutar e atender as demandas, mesmo sendo a gente, em tese, o nosso governo? Não vamos mais lutar porque agora é PT? Como é que a gente atua daqui para frente? Com o Tarcísio em São Paulo, com as coisas como parece que serão nesses 4 anos, né? De metade da população brasileira contrariando o resultado das eleições também. Gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Elias, sou estagiário de Direito da Coordenação Pop Rua. Basicamente, há 2 semanas atrás, um amigo meu, ele trabalha na ouvidoria, não vou citar nomes por questão de decoro, ele falou que, ao escutar um relato, partiu o coração dele. Eu queria saber qual a capacitação e o modo de preparo de um ouvidor ele tem que ter psicologicamente para estar escutando esses tipos de relato e a forma de ele se portar tanto para a sua preservação quanto para a preservação do paciente. Obrigado, Antônio. Obrigado pela oportunidade. Agradeço por estar aqui vários estagiários, né? São os estagiários aqui, né? Pode levantar a mão, todo estagiário aí. Parabéns para você por estar estudando, porque eu não sei falar direito, não entendo muito de palavra, mas para mim os direitos humanos começou desde a Princesa Isabel, que começou a dar direito a todos os humanos, não olhou para cores. Assinou lá um papel lá para dar direito a todos os brasileiros se viverem no país. E vieram estrangeiros para trabalhar, para ter suas propriedades por uso campeão. Então, até hoje, com esses direitos humanos. E também o serviço psicológico e serviço social. Parabéns para você por você ter estudado e ter essa profissão. Porque eu não entendo muito direito de palavras nem de estudo. Mas, mesmo assim, eu parabenizo vocês por estar estudando, porque já estudaram. Porque hoje tem uma profissão, né? Para dar condições às pessoas que precisam, que para mim é precisários. Somos precisários, né, no país. E agradeço também por o país hoje estar vivendo os direitos humanos. O que é direitos humanos? É a saúde, o ensino e, segundo, o trabalho para quem tem condições de trabalhar. Né?
Então nós temos que parabenizar esses direitos humanos, que começou ali no Cambuci. Não sei se sabe que ali começou a Secretaria de Direitos Humanos, lá no Cambuci. 1900, não sei quantos, até 1900, não sei quantos. Está lá até hoje. E lá hoje é um núcleo da prefeitura que está dando esse direito aos humanos de se alimentarem, tomar o café da manhã, ter o seu almoço, e à tarde a instituição está dando um café da tarde por conta dela, que é o Cefas. E tem também a Rede Rua. O Cefas, a Rede Rua, a Unired, né? Aqui do núcleo, que estão dando também esses direitos humanos através da prefeitura. Que não é só o direito, meu direito de ter dinheiro, né? De ter uma condição. Eu tenho que me esforçar, tenho me dedicar mesmo não tendo assim, palavras de estudo, igual que muitos já têm e que já estão tendo. Parabéns para vocês, né? Que estão estudando, né? Que terminem, que tenham uma profissão que vocês escolherem. Que sejam bons profissionais para não dar problema lá no Conselho de Ética. Que para mim o profissional também é esse. Que não dá problema no Conselho de Ética. Que tem profissional igual, por exemplo, eu passei por albergues que profissionais eu tive que mostrar a minha educação indígena. Porque o índio é assim, ele tem educação e respeito com as pessoas. Hoje que eu vim aprender com essa palavra direitos humanos, né? Essa palavra que existe hoje, direitos humanos. Porque o índio ele sempre teve. Que não se ouviu falar em direitos humanos, mas respeito e educação. Foi o que eles passavam para a gente. Sempre os índios passavam educação e respeito um para o outro. Por isso, no entanto, quem sabe, ele não tinha roupa. Porque ali está os direitos humanos. Né, de andar conforme as condições deles. Então, eu parabenizo essas pessoas que estão estudando hoje e as instituições. Rede Rua, como Uniforred, né? Inforred, né? Ajuda eu também. Inforred, né? Sem inglês. A igreja, então não sei nem falar brasileiro. Inforred e a Rede Rua e o Cefas, que também está dando esses direitos humanos através da prefeitura. E a gente, com a educação e respeito, também tem que saber tratar os funcionários. Eu não posso chegar lá porque o funcionário, falta 5 minutos ainda para entregar a ficha. Eu não tenho que ser mal educado com ele. Pelo contrário, eu tenho que respeitar o trabalho dele e ficar ali e aguardar esses 5 minutos que faltam. É isso que está faltando em muitas pessoas. Quer dizer, o que eu vejo, cada um. Eu não estou falando mal, estou falando o que está faltando para a gente, para todos nós, né? Que depende dos núcleos, do CTA, do albergue, é respeito de nós, educação para com os funcionários também. Com assistente social, com psicólogo, que eu nunca dei valor. Desculpa, tá? Mas hoje eu dou valor. Através do serviço de vocês que eu aprendi a não se deixar levar pela razão. É uma palavra terrível. A psicóloga fala, essa palavrinha é terrível. Pisou no seu pé, cuidado. Não deixe levar pela razão. Fique quietinho, sossegado. E aí os índios falavam, e falam até hoje, educação e respeito para com todos nós, que somos todos seres humanos. E muito obrigado. Boa tarde, gente. Minha pergunta vai para a Brígida, tá? Você tinha dito que o CIMA abrange 34 grupos temáticos, né? E o que levou vocês do CERDH a enxergar além dos grupos temáticos mais óbvios, né? Como mulheres, LGBTs, enfim. Essa é a minha pergunta. Olá, boa tarde, eu sou Franklin Andrade e obrigado a todos da mesa e aos que estão aqui. Obrigado, Brígida, por vir trazer um pouco do conhecimento e dos exemplos de trabalho que vocês têm em Minas Gerais. Quero dizer que eu compreendo aí a fala de diversos camaradas que aqui estão e que eu gostaria de fazer uma pergunta, os três, sobretudo para Brígida, por conta do passo a passo que a senhora trouxe para cá, do atendimento em direitos humanos, porque ocorre que eu já trabalhei em equipamentos de ponta, na burocracia em nível de rua, né, em SAICA, no Conselho Tutelar, e muitas vezes os equipamentos eles têm vícios, e esses vícios eles são encontrados não só por conta do burocrata em si, mas por conta de
estímulos externos, como o companheiro falou, estímulos externos que muitas vezes, por exemplo, o equipamento está ali, mas o Estado ele também vai atendê-lo com a polícia e às vezes esse atendimento ele é aquém do que é necessário. E quando não é a polícia, o Estado ele tem dentro do seu equipamento ou externamente ao equipamento pessoas que fazem parte daquilo que eles chamam de terceiro poder, né? De quarto poder, e que vão ali alienando todo o sistema. E com isso nós temos uma grande dificuldade de aplicar o passo a passo que a senhora nos trouxe, de como atender bem na burocracia em nível de rua a pessoa que ela necessita. Então eu gostaria de saber se dentro do Estado de Minas Gerais e os trabalhos que vocês realizam, vocês têm uma técnica, uma tática ou um planejamento que eles possam ajudar a burocracia num nível geral, ajudar a atender conforme os direitos humanos que as pessoas necessitam, que tenha um atendimento humano. Se existe uma técnica, um planejamento, um processo que ajude que as estruturas elas tenham atendimentos humanizados. Obrigado. Tá ok. É para fechar mesmo, eu gosto de ser a última. Eu gostaria de fazer uma pergunta como usuária. E 2 anos e quase 3 anos já, desde que estamos em dezembro, eu estou no Comitê Pop Rua. Eu sou a pessoa mais frustrada. Porque vocês sabem o quantas denúncias existem de todos os equipamentos de São Paulo, de todos os centros de acolhida, dos CAPs, do Centro Pop de São Paulo, porque vocês fizeram um levantamento territorial, né, dessas denúncias. Porque a gente vê que a gente nem água tem na rua, né? O Pop Rua briga tanto, até por água, por segurança. A mulher, então, que ela sofre violência, ela não tem endereço. E nós, com o Pop Rua, somos nômades. A gente não fica naquele território muito tempo, porque muitas vezes, por causa da violência, a gente anda. A gente vai andando até encontrar um local bom para a gente poder ficar. Porque depende da nossa vida, né? Porque a gente vive no extremo na rua. Não tem mais o que tirar da gente. Porque a zeladoria tira até o papelão que nos protege da rua. Enquanto eles deviam estar entregando barraca para nos proteger dos ratos e das baratas. Não, o governo está tirando. Então, eu gostaria de saber quanto tempo e quantas denúncias ainda a gente não vai ter respostas. Porque a gente não tem. A gente não tem na segurança pública, da violência que a gente corre diariamente na rua, desde mulher, criança, idoso, adolescente e deficiente. A gente não tem uma resposta dos acolhimentos, dos centros de apoio que deveria nos dar segurança e direcionamento. Então, quanto tempo a soma de todas as denúncias que vocês recebem muito, que eu não vou precisar me dizer sempre a mesma coisa, a gente vai ter que esperar. Por isso, que agora também já chegou no final do ano, né? A gente vê a Cracolândia diariamente abusada, a gente não pode nem ficar parada mais na Cracolândia, porque senão a gente é levado. Os acolhimentos compulsórios, nada na violência funciona, nada que a gente não tenha a nossa liberdade de escolha funciona, certo? E isso é na vida, geral, porque tem o momento da gente ter segurança, o momento da gente ter um acolhimento, o momento da gente poder ter uma moradia. Quer dizer, a gente nunca vai ter resposta de nada. Eu gostaria de saber quando que a gente vai conseguir, porque mesmo que a gente tenha denúncia de um tal equipamento, a pessoa já saiu dele, aquele que pratica essa violência continua nesse equipamento. Entendeu? Então ele não vai fazer com aquele que já andou, mas vai fazer com o outro que vai estar ali. Então eu gostaria de saber isso. Obrigada. Bom, Brígida, quer começar pelas suas, porque as minhas aqui vão dar um trabalhão?
Posso começar. Primeiro, agradecer as perguntas. A primeira delas foi sobre a preservação, né, da saúde mental de quem escuta, né? O famoso quem cuida de quem cuida, né? Essa frase tomou alguma proporção recentemente. Mas é importante, assim, a gente entender que a pessoa que está ali ofertando aquele atendimento, como o Alcir disse, muitas vezes é um servidor público. Não foi o caso, né, do seu amigo que você trouxe, mas muitas vezes é um servidor público e a gente entende que essa pessoa tem um pouco mais de acesso, né? Essa pessoa pode procurar ali um serviço de saúde mental, um acompanhamento, procurar um serviço integral de saúde mental, não só um psicólogo, uma psicóloga, mas também outros serviços, né, que atuam em complementariedade à saúde mental. Inclusive, acessos a outras coisas, né, que proporcionam uma qualidade de vida para essa pessoa. Então, a procura por esses acessos, né, a procura por essa saúde mental também é importante, né? É importante a pessoa entender que muitas vezes quem escuta vai precisar, que esses atravessamentos acontecem, né? Entender que ela também se afeta por isso. E esse se afetar é muito importante. A gente também não pode colocar um muro e fingir que não há afeto, porque é exatamente o afeto que vai fazer a transformação. E aí eu vou usar, né, esse ponto para puxar para uma outra pergunta, que foi sobre a questão dos vícios, né, no atendimento. A partir do momento que a gente é afetado, né, de se afetar mesmo, e que o afeto proporciona ali alguma mudança, a gente também começa a mexer nessa estrutura de vícios. A gente também começa a mexer ali em o que a gente pode colocar de alerta, o que a gente pode fazer uma mínima mudança para que o serviço que tem tantos vícios, tantas burocracias, né, tantas rigidez, o que a gente pode trazer de movimento fluido ali para aquele equipamento? É claro que é um serviço, assim, de formiguinha mesmo, né? A gente não tá falando que é fácil esse serviço, a gente não tá falando que é uma situação, tive uma ideia, vou colocar em prática, vai acontecer e vai dar tudo certo. Não é, né? Muitas vezes a gente quebra a cara, a gente se frustra, né, como é o caso, né, também da escuta. Então essas duas coisas têm que ir em paralelo, pensando nessa questão do afetar e do ser afetado. Eu acho que é um ponto fundamental aí para essas duas perguntas, né? Tanto sensibilizar quanto tentar sensibilizar para além, para que essa estrutura se movimente. Outra pergunta foi em relação aos grupos temáticos, né? Os grupos temáticos, eles surgem da escuta, né, na Casa de Direitos Humanos. Foi realizada escutas de 2014 a 2019, com porta aberta, né? A gente funcionava bem no centro de Belo Horizonte mesmo, bem na Praça 7 ali, na Casa de Direitos Humanos. E esse equipamento era aberto ao público. Qualquer pessoa podia entrar e, né, ter sua violação relatada, encaminhada e acolhida ali naquele equipamento. E através desse tempo de escuta, foi se percebendo ali, através da equipe, que tinham mais grupos, né, que eram sistematicamente vulnerabilizados. E quando a gente fala sistematicamente vulnerabilizados, não é que eles são vulneráveis, mas é que eles são vulnerabilizados, né? Há uma incidência de poder sobre eles que fazem com que eles se tornem pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente foi percebendo através desse atendimento que outros grupos, outras situações de violência iam chegando pra gente e a gente ia entendendo por que esse grupo deveria estar em pauta. E a gente tem uma pergunta norteadora, né, no CDH, que é em razão do que essa violência acontece. Então, chega uma pessoa em situação de violência, vai relatar a violência, a gente vai pensar em razão do que essa situação de violência está acontecendo. É em razão dela ser pessoa LGBT, por exemplo? É em razão dela ser uma pessoa de povos e comunidades tradicionais? É em razão do que essa violência acontece? E aí, quando a gente coloca assim, em razão do que, a gente consegue ir mapeando outros grupos temáticos que devem ser colocados como pautas emergentes, né? Nesse sentido de, inclusive, ações de promoção de direitos também, porque aqui a gente está falando muito da escuta e do atendimento em direitos humanos nos casos de proteção e reparação dos direitos, mas também tem a questão da promoção dos direitos humanos. Então, quando a gente mapeia esses 34 grupos e pensa
ações de promoção para esses 34 grupos, a gente também está tentando diminuir a incidência dessas violações, né? É claro que, assim, a gente está em trabalho, né? Perdão, eu não lembro mais quem que foi que falou essa frase, mas eu anotei aqui porque eu acho que ela é uma frase, assim, para destacar desse evento de hoje mesmo, que estamos em uma luta de construção, né? A luta é para construir, né? A luta que a gente está aqui hoje é de construção. Inclusive esse evento, né? Esse evento é uma construção, é uma luta para construir, né? Então, eu acho que essa é uma frase para destacar aí também. Uhum. Alderon. Bom, quer falar alguma coisa? Eu posso. Então, eu também anotei essa frase, achei bem interessante, foi o Alderon que colocou. Isso. Mas várias falas aqui teve a ver com preparo da equipe de atendimento, né? Que falaram em capacitação, falaram em pessoas que violam o direito, elas continuam lá no trabalho, na mesma posição de trabalho, falaram em atendimento humanizado, várias coisas nesse sentido. Então, só para destacar aqui que a ouvidoria prevê capacitação continuada para as equipes, né? A gente, na ouvidoria hoje, na construção dos núcleos, né, de direitos humanos, a gente sempre tem novos núcleos, novas equipes, né? E isso tem a ver com com o preparo das pessoas. Então, isso está previsto na nossa formato, né, de atendimento. E eu acho que isso a gente tem, cada vez que a gente faz uma apuração de denúncia, que a gente intervém, a gente também está direcionando para isso. Olha, aconteceu tal coisa em tal posto de atendimento que precisa de melhor preparo, né? Então, toda vez que se apura uma denúncia que aponte o violador, isso está solicitando, né? Capacitação continuada, tem que rever conceitos de atendimento, acho que isso está previsto, né? Então, nosso papel é esse, de ser o chato, aquele que aponta fragilidades do serviço do outro também, né? Então, trabalho de formiguinha, algumas vezes a gente vai ter que repetir, falar de novo, ir lá de novo, atender a mesma reclamação, mas é um processo, né? É um processo em construção. Acho que é um pouco isso. Bom, vou pegar a ponte da Esther e começar respondendo ao Alderon. Alderon, eu acho que um ponto que a gente sempre tem que ter em mente é que o ouvidor público no Brasil hoje não é o ombudsman da Noruega. Então, assim, ele tem bem menos poderes e bem menos competências. E as ouvidorias têm que ser utilizadas pela população, e principalmente pela população civil organizada, de maneira estratégica. Acho que já falei isso em outras reuniões. E é isso, acho que fazendo a ponte para quais são a eficiência dessas ouvidorias, aí é a fase que eu vou puxar da Esther. É um trabalho incremental. Não vai ser a ouvidoria que vai provavelmente desencadear um processo, que vai estar na imprensa falando a ouvidoria mudou tudo. Mas a gente consegue, por esse trabalho de corpo a corpo, identificando um problema, indo conversar com a secretaria responsável por aquele serviço, de tentar melhorar, tentar mudar, conseguir melhorias incrementais. Parte desse trabalho das ouvidorias, que talvez seja uma parte importante, é uma parte que a gente precisa fazer mais em São Paulo, e em parte esse evento é para isso, é o poder dos relatórios de ouvidorias de constranger. Então, a ouvidoria geral, por exemplo, faz um placar de integridade das secretarias. Então, se você não responde processo de ouvidoria, se você não faz transparência, ela vai te rebaixando nesse placar. Eu não tenho esse placar na ouvidoria de direitos humanos. O que a gente está tentando trazer um pouco é, olha, quais são os órgãos mais acionados? Eles respondem a gente? E assim, hoje, daqui a pouco a gente vai apresentar os primeiros passos nessa linha. Tem vários desafios. E a gente quer chegar mesmo, tipo, numa facilidade de responder quais são os serviços mais reclamados, os equipamentos.
Mas acho que assim, existe um espaço, mas não sozinho. Acho que muitas mudanças que vão precisar de atuações, e aí talvez até de litigância estratégica, vão precisar de outros atores. E aí a importância de Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União. Então, foi semana passada que teve audiência no STF retrasada. O tempo está passando rápido no fim do ano. Isso. Então, por que levar uma instância federal se você tem no município? Não estão funcionando aí? Não, eu acho que tem que entender que o judiciário tem um papel que é bem diferente da ouvidoria. E a Defensoria Pública da União propôs uma ação para o STF. Mas aproveitando, vou citar, tem um caso que a gente cita com alguma frequência, que foi um caso que zeladoria urbana é uma demanda muito de população em situação de rua. E é uma demanda que tem várias dificuldades de registrar a denúncia, de encaminhar a denúncia. Mas em 2017, teve um caso de sucesso, que eu até cheguei a conversar com a Kelson, que seria algo para ser estudado, né? O que era diferente nesse caso? Que foi uma zeladoria urbana num sábado de manhã, ali no viaduto Júlio de Mesquita Filho, ou é Jaceguai ali. Jaceguai, perto do teatro de oficina. E não foi a ouvidoria, não foi a coordenação Pop Rua que tiveram uma atuação reparadora, mas foi de uma atuação da ouvidoria junto com na época era o Comitê de Zeladoria Urbana, que começou a mobilizar as pessoas. A sociedade civil se organizou ali naquele caso, conseguiu contatar as vítimas, conseguiu registrar quem eram essas pessoas, os bens que elas perderam, conseguiram mobilizar a Defensoria Pública e o Ministério. Foi uma ação de zeladoria que depois virou um incêndio. E no final do ano passado, se eu não me engano, a Defensoria Pública conseguiu uma indenização para essas famílias. E se for olhar lá, um dos documentos importantes da petição inicial foi uma ata do Comitê de Zeladoria Urbana. Então, assim, não dá para pedir para os ouvidores resolverem tudo. Até porque eles vão ter eles não têm, por exemplo, o poder de tomar uma decisão judicial. Administrativamente, o papel do ouvidor é receber, atender, monitorar, garantir que vai ter uma resposta e fazer recomendações. Mas mesmo a recomendação do ouvidor, ela é uma recomendação que não obriga ninguém a nada. Mas é uma coisa que no Brasil, o Brasil notoriamente é conhecido por isso, que é um tipo de soft power, né? A pessoa não é obrigada, mas o diálogo, essa troca, ela pode promover mudanças. Então, quando a equipe identifica uma questão reiterada e vai conversar com aquela secretaria, não tem todos os holofotes de uma decisão judicial que sai publicada no Diário Oficial. Mas pode conseguir, sim, mudanças, um treinamento, uma sensibilização. E é por isso que a gente trabalha. Na perspectiva de que direitos humanos não é uma política de governo, ele tem que ser uma política de Estado. Porque é o Estado brasileiro que está obrigado a garantir os direitos humanos. E se a gente for olhar de uma maneira bem ampla, praticamente toda a prestação estatal, ela é uma questão de direitos humanos. Da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, a Secretaria de Segurança Pública, todos eles estão lidando com garantia de direitos humanos. Então, a função da Secretaria de Direitos Humanos não é executar todas as políticas que dão direitos humanos para a população, mas é tecer para que toda a população tenha acesso às políticas de direitos humanos, eu acho. Sobre quem cuida dos cuidadores, é um desafio, tá? A gente carrega as histórias que a gente ouve e que a gente vive. Como que a gente tenta fazer isso? A Esther trouxe muito. Acolhimento na própria equipe, mesmo a possibilidade de sair de um atendimento se sentir que não vai dar conta, de pedir substituição. A gente não fornece um serviço de acompanhamento psicológico, mas
as pessoas são livres para fazer e são encorajadas. E é isso. Tipo, todos nós passamos. Acho que eu esqueci de alguém. Esse bloco acabou ficando mais comprido, então... Acho que é isso. Estouramos o tempo. Bom, não vou abrir outro bloco. Eu queria agradecer a todo mundo. Essa foi a primeira mesa. A gente tem mais uma que vai ser para apresentar tipo, resultados do atendimento. Vou propor uma pausa de uns 10, 15 minutos. Não tem coffee break porque a faculdade não deixa, tá? Mas o banheiro aqui no fundo do corredor, tanto... Isso. E antes que eu esqueça, a produção me pediu para lembrar, tem um formulário numa mesa aqui na saída, que é para registrar o atendimento, ver sugestões e avaliação do evento. Então, convido todo mundo e peço que preencham o formulário, por favor. É esse aqui, né? Não? Acho que é. Tá aqui. Não, mas as versões em branco estão ali na mesa. Esse aqui já entregaram preenchido. Ah, tá. 10 minutos? Só agradecer também a participação de todo mundo, agradecer a Esther, ao Alcir e a equipe da CPI também por essa oportunidade de estar aqui. E é isso. Obrigada, gente.